E aí pessoal, tudo bem? Voltei aqui novamente, né? Fazer mais uma lista de exercícios do Enem. Dessa vez, ao contrário dos últimos vídeos que eu tenho feito do Enem, eu vou fazer umas questões que eu considero extremamente simples, que não exige tanto cálculo, né? Ou se exige algum cálculo, que seja bem simples de ser resolvido, tá bom? Então curta o canal já desde o início, deixe o comentário, beleza? Compartilhe para os seus amigos que estejam estudando o Enem. E bora para mais uma resolução. Questão 138. Um asteroide batizado de 2013 TV-135 passou aproximadamente 6,7 vezes 10 a sexta quilômetros da Terra. A presença do objeto espacial nas proximidades da Terra foi destacada por um astrônomos ucranianos, que alertaram para uma possível volta do asteroide em 2032. O valor posicional do algarismo 7, presente na notação científica da distância em quilômetros entre o asteroide e a Terra, corresponde a. Então, pessoal, aqui ele é um probleminha de notação científica, né? Não sei se algumas pessoas têm dificuldade, mas eu vou tentar explicar da melhor forma. 6,7 vezes 10 a sexta, que é a notação que a gente tem aqui de quilômetros do asteroide, a gente pode reescrever esse cara da seguinte forma. Para a gente eliminar esse 10 a sexta, o que seria 10 a sexta? É um número seguido de 6 zeros, certo? Porém, se nós avaliarmos aqui, existe uma vírgula aqui, né? É como se eu fosse multiplicar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Essa notação científica, né, nada mais é do que esse aqui, ó, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes. O que acontece, né? Deixa eu colocar aqui, 3, 4, 5, 6. Quando eu multiplico um número vezes 10, o que acontece no número? Por exemplo, 6,7 vezes 10. Eu ando a vírgula para a esquerda. Não, para a direita, aliás. Eu pego essa vírgula e ando para a esquerda, ficando 67. A mesma ideia aqui. Então eu vou pegar a vírgula que está entre o 6 e o 7 e vou caminhar ela para a direita. E vou, como eu já eliminei um 10, fica sobrando somente 5 10. Esses 5 10 eu acrescento em quantidades de zero. Então eu vou colocar aqui 5 números zeros. Então eu vou colocar 3, 4 e o 67. 3, 4, 5 e o 67 que já pertence à notação científica. E ele está querendo saber qual que é o valor do 7. Né? Para quem não sabe, a gente tem as unidades, as dezenas, o milhar, as unidades de milhar, as dezenas de milhar, centenas de milhar e milhão. Então o 7 ele está no centena de milhar. Simples assim. Questão 139. A ingestão do sódio no Brasil, que já é normalmente alta, tende a atingir os mais elevados índices no inverno, quando cresce o consumo de alimentos calóricos e condimentos. Mas o sal não é o vilão. Ele deve ser consumido diariamente, salvo algumas restrições. Para uma pessoa saudável, o consumo máximo de sal de cozinha, o cloreto de sódio, não deve ultrapassar 6 gramas diária, ou 2,4 gramas de sódio, considerando que o sal de cozinha é composto por 40% sódio e 60% cloro. Considerando uma pessoa saudável que no decorrer de 30 dias consuma 450 gramas de sal de cozinha, o consumo máximo médio diário excedente ao consumo máximo médio diário excede ao consumo máximo recomendado diariamente Para fazer esse cálculo, a gente precisa entender o seguinte. O consumo diário dessa pessoa se eu pegar a quantidade máxima e dividir pela quantidade de dias,
eu sei que ele consome 15 gramas diárias. Então, ele deveria consumir 6, consome 15 graus do sal de cozinha, que é a mistura do cloreto de sódio mais o sódio mais o cloreto, né? Então aqui no exercício ele já está dando a mistura, não precisa saber ponderar os dois. Tá? Algumas vezes o texto do Enem ele dá algumas informações que a gente realmente não utiliza, né? Mas no caso ele já deu o sal de cozinha, que é a mistura dos dois. E eu sei que o consumo recomendado é de 6 gramas. O que excede, na verdade, é 15 menos 6, porque o 6 ele pode consumir. E o que ele não pode consumir é o excesso. E qual que é o excesso? Eu vou pegar o consumo que ele, diário dele, subtrair pela quantidade recomendada e eu vou ter o excesso, que é 9 gramas. Então, em quantidades de porcentagem, eu posso fazer o seguinte: dividir os 9 gramas, que é o excesso, por 6. Simplificando, os 3 em cima e 3 embaixo, eu vou ter que ele consome a mais 150%, né? Que é 2 terços. 2 terços é 1 mais meio, que é 100% mais 50, que é equivalente a 150%. Então, ele consome a mais 150%. Questão 140. Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio do seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras e cada chave pode estar na estação de 0 ou 1. Cada escolha das posições dessa chave corresponde a uma frequência diferente de transmissão. A quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinada por... Na verdade, para resolver esse exercício, a gente precisa fazer uma combinação. Como é que seria essa combinação? Eu tenho 4 chaves e 2 possibilidades cada chave. Para fazer essa conta, é simplesmente levar o 2 a 4. E se fosse 3 chaves? 4 chaves, 5 chaves? Aí eu vou, na verdade, levar um ao outro. Então, se por exemplo a chave tivesse 3 posições, eu levaria 3 a quarta. Quem não sabe, para fazer essa conta, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes. Então aqui eu vou abranger todas as possibilidades possíveis de combinações, que é igual a 16, opção D. Questão 149. Para comprar um repelente eletrônico, uma pessoa fez uma pesquisa nos mercados de seu bairro. Cada tipo de repelente pesquisado traz escrito no rótulo da embalagem informação quanto à duração em dias associada à quantidade de horas de utilização por dias. Essas informações e o preço por unidade foram representados no quadro. Então eu tenho o quadro geral, né, que ele apresenta a duração em dias de 30, 32, a quantidade de horas que esse produto pode ser utilizado no dia e o preço dele. A pessoa comprará aquele que apresentar o menor custo diário quando ligado durante 8 horas por dia. Nessas condições, o repelente eletrônico que essa pessoa comprará é do tipo... Para fazer esse cálculo, a gente precisa fazer uma mesma base de igualdade. Para fazer esse exercício, a gente precisa necessariamente achar uma mesma base de comparação. Eu preferi fazer uma hora real, hora dia. Porque eu preciso saber, na verdade, se eu entender qual é o menor valor em uma hora, logicamente esse valor vai ser em 8 horas. Porque se eu pegar o valor em uma hora e multiplicar por 8, a mesma proporção vai se manter. Então, das 5 opções, eu vou escolher aquela que tiver a menor hora possível. Para fazer essa conta, eu pego a quantidade de horas, o preço do equipamento, dividido pela quantidade de horas de utilização, dividido pela quantidade de dias. Eu vou ter, primeiro, da primeira opção, né? 12 dividido por 12 dividido por 30. Então, 12 dividido por 12 é 1, dividido por 30, 1 sobre 30 real hora dia. Isso aqui é uma relação em que eu posso aplicar para todos os caras, né? Para todos os repelentes. Fazendo o mesmo raciocínio para a opção 2, opção 3, opção 4 e opção 5, eu vou verificar que o menor valor nesse caso vai ser quando o denominador for o maior. Então, por exemplo, aqui no 30, 32 seria o menor valor, né? Que eu estou pegando o valor de 1 dividido por 32 é um valor menor do que 1 dividido por 30.
Então, de todas as opções verificadas feita essa conta, o menor valor hora, dia, é a opção 3, que é o 40. Então, a resposta correta é o 3. Se eu quiser, por exemplo, descobrir para as 8 horas, que não é necessário, eu poderia pegar o valor hora, dia, e multiplicar por 8, verificar que também a opção 3 seria a mais barata. Questão 151. Na anestesia peridural, como é usada nos partos, o médico anestesista precisa introduzir a agulha nas costas do paciente, que atravessará várias camadas de tecido, até chegar a uma região estreita, chamada espaço epidural, que envolve a medula espinhal. A agulha é usada para injetar um líquido anestésico e a força que deve ser aplicada à agulha para fazê-la avançar através do tecido é variável. A figura é um gráfico do módulo F da força em newtons em função do deslocamento x da ponta da agulha em milímetros durante uma anestesia pendural típica. Considere que a velocidade de penetração da agulha deve ser a mesma durante a aplicação da anestesia e que a força aplicada à agulha pelo médico anestesista em cada ponto deve ser proporcional à resistência naquele ponto. Então ele apresenta um gráfico que vai de 0 a 12 newtons e o deslocamento em milímetros, que vai de 0 até 31 milímetros. Com base nessas informações apresentadas, o maior resistência à força aplicada apresenta-se ao longo do segmento. Então, na verdade, o que ele quer saber é qual que é o maior período que eu vou aplicar de força para poder chegar na medula espinhal. Então, se a gente for verificar, o maior período vai ser entre G e H. Não vai ser o B, porque o B ele só chega no 12, mas ele começa a decair, né? Esses valores aqui são menores do que esse intervalo, e esse intervalo GH, onde que ele mantém por 12 por 1 milímetro, né? Então ele vai aplicar uma força de 12 newtons para poder chegar, que é um período maior do que o B, que ele só chegou e voltou para trás, até chegar ao ponto I. Então o período que vai ser maior força é o período GH. Questão 184. Uma formiga encontra-se no ponto X, ao lado externo de um copo que tem uma forma de cilindro reto. No lado interno de V, do ponto V, existe um grão de açúcar preso à parede do copo. A formiga segue um caminho XYZWV sempre sobre a superfície lateral do copo, de tal forma que o trecho ZW e VWV são realizados na superfície interna do copo. O caminho XYZWV é mostrado na figura. Então ele faz esse percurso aqui, ó. Ele vem aqui, anda por aqui, desce e vem aqui. Ele faz esse percurso aqui. Ele diz o seguinte, que os pontos X, V, W se encontram na mesma distância da borda. Então, X, V e W eles estão na mesma linha, né? Eles estão na mesma secção da lateral. E que WV e o trajeto WV é o mais curto possível e os trajetos XY e ZW são perpendiculares à borda do copo. E os pontos X e V se encontram diametralmente opostos. Supondo que o copo é de material recortável, realiza-se um corte de segmento P e Q. Então ele pegou o copo e fez esse corte aqui, ó. Deixa eu só tastejar aqui. Tá vendo aqui, ó? Ele fez esse corte aqui, perpendicular à borda, e recorta-se também a sua base, obtendo-se uma figura plana. Desconsidere a espessura do copo, considerando apenas a planificação da superfície lateral do copo. O trajeto que a formiga fez é... Então, pessoal, é assim, esse exercício, na verdade, ele confunde da seguinte forma, né? Se você pegar as opções de escolha, essa parte curvada é onde que a maioria das pessoas vão confundir. Ele já falou, ele vai abrir o copo e o copo vai ficar em um retângulo, né? Se você pegar uma superfície cilíndrica e abrir ela,
ela vai obter uma forma plana. Então a gente já descarta esse cara e esse cara. Aí só ficamos com a opção C e A. Como ele não falou que ele inverteu o copo, nada do tipo, a opção que mais viável seria a opção A. Olha só, porque ele vem aqui na borda do copo, né? Caminha pela borda, desce e vai. Então a opção plausível seria a A. A opção C é se ele andasse pelo fundo do copo, que não é o caso. Tudo bem? Então a opção certa é a opção A. Questão 156. No ano de 1751, o matemático Euler conseguiu demonstrar a famosa relação para poliedros convexos que relacionam o número de suas faces, arestas e vértices na seguinte fórmula: V mais F é igual a A mais 2. No entanto, na busca dessa demonstração, essa relação foi sendo testada em poliedros convexos e não convexos. Observou-se que alguns poliedros não convexos satisfazem a relação e outros não. Um exemplo do poliedro não convexo é dado na figura. Todas as faces que não podem ser vistas diretamente são retangulares. Qual é a relação entre as vértices, as faces e as arestas do poliedro apresentado na figura? Então, pessoal, o que é uma face, o que é uma aresta e o que é uma vértice? A face é essa parte lateral do retângulo. Então, isso aqui é uma face, ó, isso aqui que eu estou pintando é outra face. Isso aqui é uma face, aqui é uma face, isso aqui é uma face. Aqui a parte de trás que eu não vejo é uma face, a parte de baixo também. Então, todas essas partes são faces. O que é uma aresta? Aresta nada mais é do que a lateral encontro de duas faces. Ó. Eu tenho aqui uma aresta, aqui eu tenho outra aresta, aqui eu tenho outra aresta. E assim por diante, tá vendo? São as laterais do meu poliedro. E o que seria as vértices? As vértices seria o encontro entre as arestas. Então aqui eu tenho uma aresta, aqui eu tenho outra aresta, aqui eu tenho outra aresta, aqui eu tenho outra aresta. E assim por diante. Contando todas essas vértices e arestas, se a gente for contar, por exemplo, todas as faces desse poliedro, a gente vai ter, ó. Contando as faces, a gente vai ter chegando no seguinte número, ó. 1, 2, 3, 4, que são as laterais do meu poliedro. Aí eu vou ter 5, a parte superior, 6, a parte inferior, 7, 8, 9, 10, que são as laterais desse chanfre que tem dentro desse poliedro, e 11, que é a parte dessa face. Então eu tenho 11 faces. Quantas vértices? Se a gente for contar as quinas, então eu vou ter 1, 2, 3, 4, né? Que tá lá no outro fundo tem uma outra vértice. Então externamente eu tenho 4. Aí internamente eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então contando, olha, as vértices, então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E aí a gente conta a quantidade de arestas. As arestas são as laterais. Eu posso contar, eu vou chegar ao número de 24. Então eu posso seguir a seguinte ordem, né? Faces mais as arestas, aliás, vértices mais as arestas, eu vou ter 27. Para a quantidade de arestas ser igual à quantidade de faces mais a quantidade de faces, eu vou ter a quantidade de arestas, que é 24, mais 3, que é 27. Então, eu vou chegar à seguinte relação. Face mais as vértices é igual a aresta mais 3, dando a opção E. Então a gente pode fazer dessa forma também. Questão 158. Muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Supondo que um copo formato cilíndrico com as seguintes medidas: de diâmetro 6 e altura 15, e que nesse copo há 3 cubos de gelo cujas arestas medem 2 centímetros cada e 2 rodelas cilíndricas de limão com 4 cm de diâmetro e 0,5 cm de espessura cada,
Considere que, ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e o limão ficarão totalmente imersos. Use 3 com aproximação para π. O volume máximo de refrigerante em centímetros cúbicos que cabe nesse copo, contendo a rodela de limão e os cubos de gelo com suas dimensões inalteradas, é igual a. Então, o que a gente precisa necessariamente saber, primeiramente, é o volume que cada um desses elementos vai ocupar dentro do nosso copo. Então, o gelo, para descobrir o volume do gelo, ele fala que a altura do gelo é igual a 12. Então, a gente vai ter um cubo desse jeito aqui, ó. Certo? Que a gente acabou de ver o que são arestas. Né? Tem aqui. Ele fala que uma aresta é igual a 2 centímetros. Como eu sei que todas as arestas é igual a 2, porque ele fala que é um cubo nada mais é do que um quadrado com todas as faces iguais, né? Para descobrir o volume, eu vou multiplicar 2 ao cubo, que eu vou chegar a 8 centímetros cúbicos. O limão nada mais é do que um cilindro, né? Então eu vou ter um cilindro, ele tem uma altura x. Estou tentando desenhar aqui mais ou menos para a gente poder ter uma ideia. A altura dele é igual a 0,5 e ele fala que o diâmetro é igual a 4 centímetros. Então, para usar a fórmula, a gente utiliza o raio, que é igual a 2 centímetros. Então, a gente utiliza 0,5 vezes 2 ao quadrado, πr quadrado, né, a nossa fórmula. O π vale 3, chegando igual a 6 centímetros cúbicos. E o volume do copo? O volume do copo, semelhante ao do limão, a gente vai descobrir também o volume total dele. Que a altura ele fala que é 15. Ele fala para mim que o diâmetro é 6. Então, a metade de 6 é 3, né? Então, eu vou ter 15 vezes 3 ao quadrado, vezes π, que é o próprio 3. Chegando a um volume de 405 centímetros cúbicos. Então, a quantidade de volume de refri que eu vou ter é a subtração do volume do copo, subtraindo o volume do gelo e do limão. Então, eu vou ter 405 menos 3 vezes 8, porque são 3 cubos de gelo, menos 2 vezes 6, que são 2 rodelas de limão. Vou chegar a 405 menos 24 menos 12, que é igual a 369 centímetros cúbicos de refrigerante que vai caber nesse copo. Questão 163. Considere que a safra nacional de cereais, leguminosos e oleaginosas em 2012 aponte uma participação por região conforme indicado no gráfico. Em valores absolutos, essa estimativa indica que as duas regiões maiores produtoras deveriam produzir juntas um total de 119 milhões e 800 mil de toneladas em 2012. Então, vou ter a região mais populosa, as maiores produtoras, é a região sul e a centro-oeste. Isso aí a gente já consegue constatar lendo o próprio nisso. Então, a somatória do sul com o centro-oeste é de 119 milhões. De acordo com esses dados, a produção estimada em milhões de toneladas do cereais leguminosas e oleaginosas em 2012, na região sudeste do país, foi um valor aproximado de. Então ele quer saber do sudeste. Para saber disso, a gente precisa descobrir primeiro o total. Então eu sei que o sul mais o centro-oeste, somando as porcentagens de 37,2 mais 38,3, é igual a 75%. Somando esses dois, eu sei que é 75%. O total vai ser x, que vai ser para 1, fazendo uma regrinha de 3, né? 119,3 está para 0,75. Isolando o valor de x, chegamos que x é igual a 159,73. Esse é o total. O total que todos os produtores... Para descobrir do sudeste, eu vou simplesmente pegar o total e multiplicar por 11,4, que é o valor em porcentagem que eu vou ter. Esse 11,4, na verdade, eu tenho que multiplicar dessa forma aqui, ó, 11,4, para descobrir a quantidade de... Então, para multiplicar aqui, eu vou simplesmente coloquei 11,4, mas a multiplicação que deve ser feita é 0,114, né? Porque eu tenho que multiplicar em forma decimal, chegando ao valor de 18.126.000, que é aproximadamente a questão D, 18,1
milhão. Questão 164. O projeto de transposição do Rio São Francisco consiste na tentativa de solucionar um problema que há muitos afeta populações semiárido brasileiro, a seca. O projeto prevê a retirada de 26,4 metros cúbicos de água nesse rio. Para tornar mais compreensível essa informação de volume de água a ser retirada, deseja-se expressar essa quantidade de litros por minuto. Com base nessas informações, qual a expressão representa a quantidade de água retirada em litros por minuto? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros e que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, como ele fala para mim que eu tenho que descobrir a quantidade de metros por minuto, então eu posso fazer uma seguinte relação. Então, 24 metros cúbicos por segundo. Eu vou saber que 1000 litros é igual a 1 metro cúbico e que 60 segundos é igual a 1 minuto. Eu vou simplesmente cancelar essas notações e vou chegar a uma determinada opção que é 26, sobrando aqui, né, litros por metro por minuto. Então eu vou ter 26,4 vezes 1000 vezes 60, que é litros por minuto. Chega na opção questão 166. Uma empresa de transporte disponibiliza para a embalagem de encomendas caixas de papelão no formato de paralelepípedos retângulos conforme dimensões do quadro. Então ele tem a caixa 1, caixa 2, caixa 3 e ele tem comprimento, largura e altura. Para embalar uma encomenda contendo um objeto esférico com 11 cm de raio, ou seja, uma bola com 11 cm de raio, a empresa adota como critério a utilização da caixa dentro dos modelos disponíveis que comporte, quando fechada e sem deformá-la, a encomenda e que possua menor área de superfície total. Considerando a espessura da caixa, desconsiderando a espessura da caixa. Nessas condições, qual dos modelos apresentados deverá ser escolhido pela empresa? Então nós chegamos à seguinte conclusão: que o diâmetro da esfera é igual a 22 centímetros, que é 2 vezes o valor de raio. Então, o valor mínimo de largura, comprimento e altura tem que ser de 22 centímetros. Dessa forma, a gente já descarta essa opção, né, porque o valor do comprimento da largura não atende. Essa opção a gente já descarta por causa da largura, que não vai comportar, ficando somente com 3 opções, que são maiores do que 22 centímetros a uma das suas dimensões. Dessas 3, qual que é o volume seria o menor? O volume menor, por exemplo, o volume da opção 3 é 25 ao cubo, porque 25 vezes 25 vezes 25, que é 15.625 centímetros cúbicos. A caixa 12, 15.600 e a caixa 5, 15.548 centímetros cúbicos. Então, dessas opções, o menor valor possível é a caixa 3, que é a opção. Dessas opções aqui, o menor valor possível é a caixa 5, né? Então, essa aqui é maior do que 15.548 e essa aqui é maior do que 15.548. Então, sendo a opção escolhida, opção E. Questão 167. Uma empresa divide o balanço anual de vendas de seus produtos em duas partes, calculando o número de vendas dos produtos ao final de cada semestre do ano. Após o balanço do primeiro semestre, foram realizadas ações de marketing para que os 5 produtos menos vendidos da empresa. Após o balanço do primeiro semestre, foram realizadas ações para os 5 produtos menos vendidos da empresa. A tabela mostra a evolução das vendas desses produtos no primeiro para o segundo semestre. Então eu tenho a quantidade do primeiro semestre e a quantidade vendida do segundo semestre. O sucesso de uma ação de marketing de um produto é medido pelo aumento percentual do número de unidades vendidas no semestre anterior para o semestre seguinte. A ação de marketing mais bem sucedida foi para o produto, e aí, para calcular isso, a gente simplesmente faz a comparação, exatamente como o texto fala, do segundo para o primeiro. Então, a opção 1, por exemplo, 600.
Então, a opção 1, por exemplo, é 600 sobre 350, que é igual a 171,14%. Então, ele vendeu 100% e acrescentou de aumento 71%. Eu faço o mesmo raciocínio para todas as outras opções, chegando que a opção 1 foi a que mais teve aumento de vendas, né? Então, essa aqui eu vou descontar 100%, vou descontando 100% de cada um, né? E o que sobrar foi o que ele vendeu a mais. Então, dessa aqui ele vendeu 100% mais 71,14%. Então, esse aumento foi de 71%, o outro foi de 10%, o outro foi de 12%, 41% e 30%. Então, o produto que mais foi vendido é a opção 1. Em um trabalho escolar, um aluno fez uma planta de seu bairro utilizando uma escala de 1 para 500, sendo que as quadras possuem a mesma medida conforme a figura. O professor constatou que o aluno esqueceu de colocar as medidas de comprimento da ponte na planta, mas foi informado para ele que essa medida é de 73 metros. O valor a ser colocado na planta em centímetros refere-se ao comprimento da ponte que deve ser. Então, simplesmente eu vou fazer a comparação da escala com os 73 metros. Então, a escala é de 1 para 500. Eu sei que 1 para 500 é igual a x sobre 73. Embaixo vai ser o valor real e em cima a quantidade no desenho, né? Então, para cada 1 centímetro, representa-se 500 centímetros na realidade, né? X vai ser sobre 73. Isolando o valor de x, eu vou ter 73 sobre 500, que é 0,146 em metros. Convertendo para centímetros, ele vai ter que colocar na maquete 14,6 centímetros, que é o comprimento da ponte. Questão 169. O quadro apresenta a medida de um tipo de pão vendido em uma semana em que a padaria. O quadro apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana em uma padaria. Então ele tem lá os dias, né, e a quantidade de pães vendidos nessa semana. O dono da padaria decidiu nessa semana seguinte a produção diária desse tipo de pão, que seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi a mais próxima da medida das quantidades vendidas na semana, a média das quantidades vendidas na semana. O dia da semana utilizado como referências para a quantidade de pães a serem produzidos diariamente foi. Então, primeiramente, a gente precisa saber a média, né? Eu sei que são 7 dias na semana e eu simplesmente vou somar todas as quantidades de pão e dividir por 7. Somando todos os valores, eu vou ter que a quantidade total vendida vai ser 1.484. Dividido por 7, 212. É a média que ele vende por semana, por dia, né? Então, a opção que mais se aproxima da média é a terça-feira, né? É o valor mais próximo da média. É a opção C. Questão 171. O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de vôlei masculina nas Olimpíadas de 2012. Em Londres, as suas respectivas alturas em metros foi. Aí ele deu uma quantidade de altura desses jogadores e o nome de cada um. A mediana das alturas em metros desse jogador é. A mediana, pessoal, é o valor do meio. Então, para que a gente consiga fazer, eu sei que aqui eu tenho 12 jogadores. O valor médio seria 6. Toda vez que o valor dos meus dados for par, eu vou pegar os dois valores do meio e dividir por 2. Porque se fosse ímpar, né, toda vez que, por exemplo, vamos supor que eu tenha um valor 1, um valor V2 e V3. O valor do meio, quando for no caso do ímpar, é exatamente o valor que divide duas partes, os meus dados. Quando eu tenho, por exemplo, o valor V4, eu vou pegar o valor V2 mais o V3 e dividir por 2. Que é o caso aqui. Eu tenho 12 jogadores. Eu vou pegar o valor 6 e 7 e dividir por 2. Mas primeiramente eu preciso ordenar em ordem crescente. Então eu vou começar a ordenar o menor valor para o maior.
Então eu sei que a altura menor é 1.84, 1.9, 1.9, 1.91, 1.92, 1.94, 1.98 e assim sucessivamente. Mas eu não preciso ordenar todos. Eu não preciso ordenar todos, como eu sei que o valor da média vai ser o 6 e o 7, eu vou pegar o 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou pegar o 6 e o 7. O valor 6 e 7 dividir por 2. Eu sei que a mediana é 1.96, que é a opção C. Questão 173. Uma locadora possui disponível 120 veículos da categoria que o cliente pretende locar. Desses, 20% são da cor branca, 40% da cor cinza, 16% são da cor vermelha e o restante de outras cores. O cliente não gosta da cor vermelha e ficaria contente com qualquer outra cor, mas o sistema de controle disponibiliza os veículos sem levar em conta a escolha da cor pelo cliente. Disponibilizando aleatoriamente, qual é a probabilidade que o cliente de ficar contente com a cor do veículo? Necessariamente a gente precisa só subtrair a quantidade de veículos vermelhos da quantidade total. Então eu vou pegar 120 menos 16. Eu vou ter o total de 104 possibilidades sobre 120, que é a opção E, que é 104 possibilidades de não ser o vermelho. Questão 174. Um vidraceiro é contratado para colocar uma porta de vidro que escorregará em uma canaleta da largura interna igual a 1,45 cm, como mostra a figura. Então ele tem uma canaleta, tem uma quantidade de espessura do vidro, e o vidraceiro precisa de uma placa de vidro de maior espessura possível, tal que deixe uma folga total de pelo menos 2 centímetros, para que o vidro possa escorregar na canaleta e no máximo de 0,5 centímetros, para que o vidro não fique batendo com a interferência do vento após a instalação. Para conseguir essa placa de vidro, esse vidraceiro foi até uma loja e lá encontrou placas de vidro com espessuras iguais a 0,75, 0,95, 1,05 centímetros, 1,20, 1,40 centímetros. Para atender às restrições específicas, o vidraceiro deve comprar a placa de espessura em centímetros igual. Para isso, a gente precisa fazer o seguinte cálculo. A espessura do meu vidro, ela vai ser a espessura do meu vidro vai ser a largura interna do vidro menos a folga. Então, eu vou ter um valor mínimo e um valor máximo. O valor máximo que vai ser obtido é quando eu subtrair o valor mínimo. Então, eu vou ter 145 menos 0,2. Então, o meu vidro ele pode ser no máximo de 1,25 centímetros e no mínimo de 0,95 centímetros. Então, o valor máximo e mínimo de todas as opções que eu tenho, eu posso escolher a opção C, a opção B e a opção D. Mas como ele quer o maior valor de espessura possível, eu vou ficar com a opção D, descartando todas as outras opções. Uma empresa sorteia prêmios entre os funcionários como um reconhecimento pelo tempo de trabalho. A tabela mostra a distribuição de frequência de 20 empregados dessa empresa que tem de 25 a 35 anos trabalhados. A empresa sorteou entre esses empregados uma viagem de uma semana, sendo 2 deles escolhidos aleatoriamente. Então, eu tenho o tempo de serviço, que é de 25, 35, 30, e o número de empregados que tem essa quantidade de anos trabalhados. Qual é a probabilidade que ambos os sorteados tenham de 34 anos de trabalho? Então, ele quer exatamente qual é a possibilidade desse cara aqui ser sorteado. Então, para a gente poder saber a quantidade da probabilidade, o primeiro sorteio vai ser de 5 em 20 funcionários, né? Eu tenho 20 funcionários e 5 empregados têm essa quantidade de anos da probabilidade. No segundo sorteio, eu vou subtrair um em cima e um baixo, porque eu retirei um funcionário que foi sorteado. Então, eu vou ter 4 funcionários sobre um percentual de 19. Multiplicando as duas probabilidades, eu vou chegar que a opção recomendada é 1 sobre 19, que é a probabilidade dos 2 funcionários ser igual a 34 anos. Uma empresa especializou-se no aluguel de containers
que são utilizados como unidades comerciais móveis. O modelo padrão alugado pela empresa tem a altura de 2,4 e outras dimensões de largura e comprimento de 3 e 7 centímetros, respectivamente. Então ele tem um container, né? E ele dá as dimensões aqui. O cliente solicitou um container com altura padrão, porém com a largura 40% maior e comprimento 20% menor, que corresponde às correspondências medidas no modelo padrão. Para atender às necessidades de mercado, a empresa também disponibiliza um estoque de outros modelos de container conforme o quadro abaixo. Então ele tem um quadro e tem as larguras e os comprimentos desses containers de tamanhos diferentes. Dos modelos disponíveis, qual atende às necessidades do cliente? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é qual que é a largura e qual que é o comprimento, né? Então ele quer saber 40% maior, né? Então eu vou pegar a largura, que é 3 metros, vezes 140 sobre 100, que é a largura máxima maior. Então eu vou pegar o 100% mais 40, né? Então é 1 ou multiplicar por 1,4 também, se eu preferir. Eu preferi multiplicar dessa forma, que é mais fácil multiplicar 3 vezes 14 do que multiplicar por 1,4, né? Então 3 vezes 14 dividido por 10 é igual a 4,2 metros. E a mesma coisa eu fiz pelo comprimento. Então a gente chega na opção 2, 4,2 e 5,6, que é a opção 2. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu agradeço pela audiência, tá? Deixe seu like aqui, deixe seu comentário de sugestão, de alguma dúvida que surgiu durante os exercícios, tá? Compartilhe esse vídeo para os seus amigos e eu agradeço demais pelo apoio, tá? Um forte abraço e bons estudos!